Olha, a Constituição de 1988, ela é muito mais que só um documento cheio de leis, sabe? É, na verdade, a certidão de nascimento da nossa democracia moderna. Pensa nela como um grande manual que detalha os nossos direitos mais essenciais. Então, bora mergulhar juntos para entender essas garantias que moldam a vida de todo mundo aqui no Brasil. Já parou para pensar nisso? Se alguém pedisse para a gente listar, assim, de bate-pronto, os direitos que são absolutamente essenciais, quais viriam à mente? É uma pergunta bem poderosa, né? E hoje a gente vai ver exatamente como a nossa lei maior, a Constituição, responde a essa questão de um jeito super detalhado e completo. Para a gente organizar essa nossa conversa, separei tudo em 4 grandes blocos. Primeiro, a base de tudo, vida e igualdade. Depois, a gente entra na nossa esfera pessoal intocável. Em seguida, vamos para os nossos direitos em público. E por fim, a gente descobre qual é o nosso escudo contra o poder. Vamos nessa? Então vamos lá. Tudo, absolutamente tudo começa aqui. O direito à vida e o princípio da igualdade, eles não são só mais 2 direitos na lista, não? Pensa neles como os pilares, a fundação mesmo, onde todos os outros direitos se apoiam. Se tirar esses 2, o resto todo simplesmente desmorona. E o mais interessante sobre o direito à vida é que ele é bem mais amplo do que parece. Não é só sobre, sobreviver. A Constituição entende isso de 2 formas. Primeiro, claro, o direito de estar vivo, né? E a proteção à vida começa desde a concepção. Mas e aqui que fica bem profundo, tem também o direito a uma vida digna. E o que isso quer dizer? Que ninguém pode ser submetido a tratamento desumano, degradante, é sobre qualidade de vida, não só existência. E essa ideia de vida digna, ela tem consequências bem práticas, viu? Especialmente no nosso sistema penal. É por isso que a Constituição proíbe com todas as letras alguns tipos de punição. É como se ela dissesse, olha, Estado, mesmo quando alguém comete um crime e precisa ser punido, existe uma linha que não pode ser cruzada. A humanidade da pessoa, isso é intocável. Agora vamos para o segundo pilar da nossa base, a igualdade. E a gente começa com a chamada igualdade formal. Sabe aquela ideia clássica da justiça cega? É basicamente isso. A lei tem que ser a mesma para todo mundo. Ponto. Sem criar privilégios, sem fazer distinções que não fazem o menor sentido. Isso vale tanto para quem cria a lei, lá no Congresso, quanto para quem aplica, como um juiz. Só que a Constituição é mais esperta. Ela sabe que, na prática, tratar todo mundo igualzinho pode acabar mantendo as coisas injustas. E é aí que entra a igualdade material. A lógica aqui é tratar os desiguais de forma desigual, mas na medida exata da sua desigualdade. Parece complicado? A ideia é simples: dar a cada um o que precisa para que todo mundo tenha, de verdade, a chance de chegar ao mesmo ponto de partida. Essa comparação aqui deixa tudo muito claro. Pensa assim, a igualdade formal é dar um caixote do mesmo tamanho para todo mundo tentar ver um jogo por cima de um muro. Não importa a altura da pessoa. Já a igualdade material, essa dá um caixote maior para a pessoa mais baixa e um menor para a mais alta, para que todo mundo consiga de fato assistir ao jogo. As ações afirmativas, como as cotas nas universidades, são exatamente isso na prática. É uma ferramenta para corrigir uma desigualdade que já existe e garantir uma oportunidade real. Ok, com essa base bem firme de vida e igualdade, agora a gente vai subir um nível e falar sobre como a Constituição protege o nosso espaço pessoal, a nossa esfera íntima. É como se existisse uma barreira invisível que nem o Estado, nem ninguém pode cruzar sem um motivo muito, mas muito bom. Olha só que frase forte. A casa é asilo inviolável do indivíduo. Asilo inviolável. Isso é, uau, transforma nosso lar num verdadeiro santuário. Quer dizer que lá dentro, entre as nossas 4 paredes, a gente está protegido, no controle. É um dos direitos mais fáceis da gente sentir na pele, no dia a dia, né? Mas claro, essa proteção não é um cheque em branco, né? Não é absoluta. E a Constituição é bem cirúrgica, bem específica sobre quando essa regra pode ser quebrada. Basicamente, são só 4 situações. Se tiver um crime acontecendo lá dentro, o flagrante delito, durante um desastre, para prestar socorro, ou a 4ª, com uma ordem judicial. E atenção, só durante o dia. Fora isso, ninguém entra. E essa proteção toda não fica só na porta de casa, não. Ela vai muito além. Ela se estende para as nossas conversas, nossas cartas, nossos dados, para a nossa vida privada, para a nossa honra, imagem, até para a liberdade de escolher a profissão e a nossa crença. Tudo isso junto forma uma espécie de bolha de autonomia pessoal, que é super protegida pela lei.
Beleza, já vimos a nossa proteção individual dentro de casa. Agora vamos abrir a porta e ir para a rua. Como é que a Constituição garante os nossos direitos quando a gente está em público, interagindo com outras pessoas? Como a gente pode se expressar, se reunir, se organizar? Aqui a gente tem um equilíbrio muito delicado, mas fundamental. De um lado, a liberdade de expressão é gigante. É livre de censura, de precisar pedir licença para falar o que pensa. Mas do outro lado da moeda vem a responsabilidade. É por isso que o anonimato é proibido. A ideia é: fale o que quiser, mas se o que for dito machucar ou prejudicar alguém, essa pessoa tem o direito de saber quem falou e de buscar uma reparação. Liberdade com responsabilidade. E se um grupo de pessoas quiser se manifestar junto? O direito de reunião também é garantido, mas claro, tem algumas regrinhas. A reunião tem que ser pacífica, sem armas, mas o ponto principal é este aqui. Não precisa pedir autorização. O que precisa é de um aviso prévio às autoridades. A diferença é sutil, mas gigante. A gente não pede permissão, a gente informa, até para que a polícia possa garantir a segurança de todo mundo, inclusive dos manifestantes. E se a gente quiser se organizar de um jeito mais duradouro? Aí entram as associações. E aqui, olha, a proteção é ainda mais forte. Qualquer pessoa pode criar uma associação para um fim que seja legal e o Estado não pode se meter no funcionamento dela. E para fechar uma associação, não é com a simples canetada de um político, não. Precisa de uma decisão da justiça. E para dissolver de vez, essa decisão tem que ser final, o que a gente chama de trânsito em julgado. É uma proteção bem robusta. Certo, a gente viu um monte de direitos até agora. Mas e se eles forem desrespeitados? O que a gente faz? Bom, a Constituição não ia deixar a gente na mão, né? Ela entrega uma verdadeira caixa de ferramentas, um kit de primeiros socorros jurídicos. São os famosos remédios constitucionais, que funcionam como nosso escudo contra qualquer abuso de poder. E essas aqui são as nossas ferramentas principais. Tem o habeas corpus, para proteger a nossa liberdade de ir e vir quando ela está em risco. O mandado de segurança, que é tipo um guardião para quase todos os outros direitos que não são cobertos pelo habeas corpus. O habeas data, que garante que a gente possa acessar e corrigir nossas informações em bancos de dados do governo. E a ação popular, que transforma qualquer cidadão num fiscal do que é público. É muito importante lembrar que essas ferramentas não surgiram do nada. Elas são uma resposta direta a uma época em que não havia essa proteção para garantir que os abusos do passado não aconteçam de novo. E para fechar com chave de ouro, tem essa garantia aqui, que é tipo a rede de segurança de todo o sistema. O nome técnico é complicado, princípio da inafastabilidade da jurisdição, mas a ideia é super simples. A justiça não pode fechar as portas para ninguém. Não importa qual direito foi violado ou ameaçado, sempre vai ter um juiz para analisar o caso. É a promessa de que nenhuma injustiça vai ficar sem ter pelo menos a chance de ser ouvida. E para a gente terminar, fica uma reflexão. Depois de passear por todo esse universo de proteções, desde o básico como a vida, até as ferramentas para a gente se defender do Estado, se fosse preciso escolher um só direito para manter, o único, qual seria? E por quê? Pensar nisso ajuda a gente a entender não só o valor de cada um, mas como todos eles na verdade estão conectados.